Havia um poeta português chamado... Havia, não há. Os poetas conjugam sempre no presente. Declaração de princípios. Não há poetas no passado. Mesmo Camões, há um poeta chamado Luís de Vaz de Camões. E pronto. Seu nome é Reinaldo Ferreira, era filho de um grande repórter que ficou conhecido como o Repórter X. Reinaldo Ferreira pai. Eu ainda conheci um neto que trabalhava no teatro. É que, com esta coisa da guerra em Angola, que depois alastra a Guiné e Moçambique, a nossa juventude começou a ter que partir para esses sítios. Concretamente, Angola, Moçambique e Guiné, como já referi, e depois outros países, hoje outros países, onde, embora não houvesse guerra, era preciso intensificar a nossa presença militar. E era um fantasma, um peso que toda a juventude masculina tinha a partir de 1961 sobre as costas. Era esta coisa de ter que ir fazer uma guerra para a África que não lhes dizia nada e de onde muitas vezes ou não se voltava, ou voltava-se estropiado, ou voltava-se numa caixa de pinho. Esses versos que eu conheço têm 3 versões. O Adriano também os canta com outra música. Eu vou cantá-los com a música que eu fiz para eles nos anos 60. Menina dos olhos tristes. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhar cansado, porquê a fatiga o teatro? Senhora de olhar cansado, porquê a fatiga o teatro? O soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Olhe, Senhor pensativo, não deixe o seu cachimbo apagar. Olhe, Senhor pensativo, não deixe o seu cachimbo apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho, 10
desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Não tenho habilitações nem equivalências para ajuizar da qualidade das suas traduções, sejam elas do Petrarca ou do Shakespeare. Sou um mero leitor dos seus versos e deixei de ser leitor das suas crónicas, porque enquanto cronista era um reacionário da extrema-direita que me fazia eripsela. Tenho uma história engraçada com ele, duas pequenas histórias, que me parece legítimo partilhar convosco por razões de justiça. Tenho um amigo, escultor, que era amigo dos dois, dele e meu. E uma vez organizou uma exposição na Casa Fernando Pessoa, dedicada aos poetas que o tinham influenciado. É um homem mais velho que eu, e ele queria prestar um tributo, inclusivamente criou uma peça escultórica, uma caneta, que queria dar a meia dúzia de poetas que lhe mudaram a vida, que lhe foram abrindo os olhos. Era o Pedro Tamen, era o Manuel Alegre, era o Lobo Henriques. Era um homem que fazia versos, muita gente não sabe, dava sempre com um livrinho daqueles de merceeiro, daqueles assim compridos, lembram-se, estreitos, onde apontava, onde escreveu os seus versos. Não sei se estou aqui a falhar mais alguém, era o Vasco Graça Moura. E no dia da abertura da exposição, ele queria que se fizesse um pequeno recital de poemas destes poetas. E recorreu a duas pessoas amigas, que ele sabia que mais ou menos, uma muito bem e outra que sou eu, assim, se desenrascavam a dizer versos. A Maria do Céu Guerra e este vosso amigo. E tivemos uma reunião em Lisboa para dividir os poetas. Tu lês Manuel Alegre, tu lês Pedro Tamen, não sei o quê. E eu não queria ler o Vasco de Graça Moura, de maneira nenhuma. Embora lhe reconhecesse a qualidade poética. Mas por uma questão de prurido ideológico, de esquerda, se quiserem, chamem-lhe o que quiserem, eu não queria ler o Vasco de Graça Moura. Porque tinha lido N crónicas dele no Diário de Notícias e achava aquilo horroroso. Um homem culto, inteligente, que defende a pena de morte no século XXI. Um homem culto, inteligente, que é mais cavaquista que o próprio Aníbal Cavaco Silva. Isto para mim eram contrassensos intransponíveis. Mas só que, antes de eu abrir a boca para falar, a Maria do Céu Guerra disse: Vasco de Graça Moura só por cima do meu cadáver. Não leio, não leio e não leio. E ficámos num impasse. Éramos os dois, tínhamos que ler poemas, e nenhum de nós queria ler, mas eu não fui tão enfático quanto a Maria do Céu. E então eu disse ao Zé, que era um bom amigo escultor, eu vou fazer uma pesquisa, tu podes contribuir para essa pesquisa, mandando-me alguns poemas que tu gostarias que eu lesse, eu vou ver os livros que tenho e vou arranjar mais alguns, mas há uma condição prévia. Eu tenho que falar com o senhor e tenho que lhe dizer que só vou ler os versos por ti e não por ele. Porque senão não me sinto bem com a minha consciência. E ele disse: então, mas isso é fácil. Eu dou muito bem com ele, isso vai ser possível. Bom, lá escolhemos, eu e ele, uns 5 ou 6 poemas. E no dia aprazado, não tinha sido possível conversarmos antes, as primeiras pessoas a chegar foi o Zé, o escultor, eu, e logo a seguir o Vasco Graça Moura, que tinha aqui posto ele depois para uma coisa, portanto chegou primeiro. Cumprimentou-me muito afavelmente, nunca nos tínhamos visto, muito simpaticamente. Eu pedi para ele se afastar assim para o vão de uma janela e disse:
Doutor, olha, uma coisa que eu tenho que lhe dizer, isto é um bocado parvoíce, é a primeira vez que nós nos enfrentamos, assim, cara a cara, mas o senhor é um bocado o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, para mim, o médico, o monstro, porque enquanto poeta, eu só tenho a dizer bem da sua poesia. Acho que o senhor domina as palavras de uma maneira extraordinária. Enquanto prosador e cronista de jornal, é das coisas mais reacionárias que eu li até hoje. A primeira reação dele foi dar uma grande gargalhada. Ele diz, é tipo, porque é que lês crónicas de jornal? E eu digo, tenho sempre esperança que um dia o senhor inverta caminho. E porquê é que o senhor é tão cavaquista? Perguntei eu. Ele continuou a rir-se e disse, sabe que isso só me tem trazido inimigos no PSD. Onde eu tenho mais inimigos é no PSD, que não percebem nem uma coisa nem outra. Não percebem porque é que eu sou tão cavaquista e não percebem porque é que eu sou tão de extrema-direita quando escrevo umas crónicas para o Diário de Notícias. Mas faça-me um favor, a partir de agora, não leia as minhas crónicas do Diário de Notícias. Leia os meus poemas de vez em quando, porque se realmente gosta, esqueça essa outra parte da minha personalidade, porque eu não lhe levo a mal, fico até muito contente por ter tido essa franqueza, que nunca ninguém teve comigo, e depois disse-me umas coisas interessantes, que eu me cuido de vos dizer. Era um homem que sabia bem o que é que eu tinha feito ao longo da minha vida, no que diz respeito às cantigas, mas a verdade é que eu fiquei, para já, com uma ideia. Este homem é um gentleman. Pode ser tudo, pode ser um reaça, mas é um gentleman, é um homem extremamente bem educado. Pouco tempo depois enfrentei-o numas eleições. E eram complicadas essas eleições. E ele estava do lado do poder, era candidato a presidente de uma direção, e eu era candidato a presidente dessa mesma direção, para uma outra lista, e a coisa era difícil. E então, no dia das eleições, ele cumprimentou-me muito afavelmente. E, a certa altura, as eleições estavam a decorrer, ele fez-me um sinal discreto, chamou-me para um canto, estendeu uma mão assim discretamente e disse, parabéns, desejo-lhe o melhor sucesso. E disse, doutor, mas o que é isso? Você já ganhou. E eu digo, mas como é que sabe que eu já ganhei? Porque eu combinei um sinal com o escrutinador, cada uma das listas tinha um escrutinador, que é normal, não é? Eu combinei um sinal com o meu escrutinador, ele já me fez o sinal, portanto eu sei que para nós é impossível ganhar. Portanto, você já ganhou, vai ter aqui um pico de obra, vai ter aqui muito trabalho, muita chatice, mas dou-lhe meus parabéns e digo-lhe uma coisa, sempre precisar de mim, estou ao seu dispor. Ele era deputado europeu e eu precisei dele muitas vezes e ele nunca se recusou e foi sempre de uma grande utilidade, de um grande cavalheirismo. E eu acho mais que justo de contar-vos essa história, porque as pessoas não são monofacetadas, têm muitas faces e podem ser muitas coisas. E não devemos julgar a pessoa só porque é preta ou amarela ou porque escreve umas crónicas reacionárias. Devemos tentar perceber o conjunto. Eu resolvi hoje trazer aqui das outras poemas do Vasco Caraça Moura, porque também conhecemos muito a figura, as mulheres que teve, tal, aqueles aspectos marginais, mas se calhar lemos muito pouco da poesia que ele escreveu. Ele fez uma coisa muito engraçada, que é um livrinho que se chama Letras do Fado Vulgar. E estão aqui 30 fados magníficos, é só preciso fazer música para eles. O ritmo que ele imprime às palavras e a prosódia. Aliás, o António Lobo Antunes fez a mesma coisa, tem um livrinho também de poemas, mas esses já foram todos musicados pelo Vitorino. O Vitorino fez um disco só com esses textos do António Lobo Antunes. Mas o Vasco tinha uma facilidade em escrever realmente espantosa. E a minha intenção é que, no meio das pessoas que aqui estão com paciência para me ouvir, nasça, em alguns, 2 ou 3, o interesse por irem conhecer outras coisas do Vasco Caraça Moura que não sejam as crónicas do Diário de Notícias. Tal como me pedes, eu trato dos nossos tristes assuntos. Já rasguei o teu retrato e outro em que estávamos juntos. E o anel que tu me deste, fui deitá-lo fora, ao mar. O vento soprava agreste e não havia luar. Há de ficar-te a lembrança da nossa vida passada. Eu, perdida à esperança, fico sem nada,
sem nada. Fica tu com as mentiras que te dizem estou bem, e outras mais que tu prefiras, que as não diga mais ninguém. Fico eu com as verdades tão duras, sem exageros, e angústias e ansiedades, e agonia e desespero. Fico eu com o vazio da negra noite sem fim, nem sei quem sou. Tenho frio, estou comigo e sem mim. Não me conheço ao espelho. Serei eu? Não serei eu? Já deixou ser vermelho um coração que bateu, e assim eu me despedaço, sem salvação nem socorro. Se não sou eu, me desgraço. Se sou eu, sinto que morro. E agora aqui duas letrinhas para fados, que não são letrinhas, são belos textos. Eu sei nem que eles estão, mas isto é para eu poder descansar um bocadinho, para se quanto é que eu não procuro. Pode ser por este. Vou por ruas, vou por praças. Vou por ruas, vou por praças, por onde à noite derivo, arcadas, paredes baças, luzes trêmulas escassas e silêncios de que vivo. Rento ao baixo casario, vou por úmidas vielas, chega-me o cheiro do rio e confio e desconfio, a deshoras, sem cautelas. Na cidade adormecida, a noite tornou-se enorme. Cabe nela a curta vida, mas sente que é mais comprida esta errância que não dorme. E por isso em cada muro, cada porta e cada esquina te procuro e me procuro. Por teu corpo me aventuro e o teu rosto me ilumina. Sigo, pois, no labirinto de Lisboa a horas tardas. Vou perdido, mas presinto, ou sem mesmo por instinto, que em algum lugar me aguardas. E enquanto vou, não domino nem ciúme nem paixão. É assim que me defino, só por sentir o destino a morder-me o coração. O fado kitsch. Meu coração em revolta quis partir à rédea solta para fugir ao cativeiro. Vocês reparem como isto está a pedir uma guitarra e uma viola. Isto são mesmo... É interessantíssimo. Ele chamou-lhe letras de fado vulgar. E eu, pelo menos, ao ler isto, eu estou a ouvir fados. Que queria que não fossem com aquelas músicas clássicas. Aliás, ele um dia mandou-me um recado a perguntar quando é que eu musicava mas eu não sou propriamente um autor de fados, mas ninguém pode dizer desta água não beberei, nem deste vinho, aliás. Portanto, isto é mais vinho que água. Meu coração em revolta quis partir à rédea solta para fugir ao cativeiro. Mal sabia que era sina de quem tanto desatina percorrer o mundo inteiro. Longe da terra natal, posto à espera de um sinal ou de um gesto de saudade. Pobre coração escravo, vem provou o amargo travo da falta da liberdade. Foi então que conspirou e um embrulho te mandou, que chegou clandestino. Era uma letra de fado, e o fado foi decifrado num esconso vespertino. Dava-te o santo e a senha, e a saudade era tamanha, sem sossego e sem quartel, que às pedrinhas da calçada vinha o choro de enfiada com tais letras no papel. Mas dizendo assim da vasta vida que lhe foi madrasta, de sombrio iluminou-se. Foi doce de tão acerbo, foi paixão e fez-se verbo e cativo libertou-se. E a modular na distância a harmonia e dissonância, sem mentir, por a verdade, do mais grave ao mais agudo, nesse fado coube tudo. Mundo, amor, sinceridade. Nessa estranha condição, hás de escutá-lo. E então, na toada amarga e triste, talvez tu, que aí ficaste, por semelhança ou contraste, compreendas o que ouviste.